Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Também quero cumprimentar os papais, né? Hoje eu estava falando para o José Luiz de manhã, né? Falei para ele, feliz dia dos pais, né? Agora você não é só papai, você também é vovô. E aí o vovô é um papai também, né? Então, que cada um aqui seja abençoado no nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo a partir do 4. João, capítulo 4, a partir do versículo 4. Amém? Amém. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Essa palavra, irmãos, ela é maravilhosa, né? Porque ela é a proximidade que Jesus demonstra com as pessoas, né? A palavra de Deus diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. E ele não faz mesmo. Nós é que fazemos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Ele alcança a todos. Todos que precisam, que necessitam, ele alcança. E Jesus, ele, além de ter vindo a essa terra para nos mostrar o que é ser filho de Deus, o que é servir a Deus, ele trouxe uma característica que é muito importante e que nós precisamos aprender com ele, porque nós precisamos seguir o Mestre. Nós precisamos seguir as pegadas de Jesus e seguir os seus ensinamentos.
situação, de qualquer circunstância, existe uma oportunidade para ela. Existe uma oportunidade para ela conhecer Jesus, independente de como ela está. E nós, muitas vezes, nós limitamos as coisas, porque nós somos assim, né? Nós somos seres humanos, irmãos, e cada dia mais, eu tenho percebido, conversando com as pessoas, cada dia mais, parece que nós estamos nos fechando e achando que o nosso mundo é uma caixinha fechada. E não é. Nós precisamos estar abertos para as pessoas, abertos para as vidas que se aproximam de nós, abertos para estender a mão para aqueles que necessitam. Só que nos dias atuais, o mundo tem ensinado que tem que viver cada um por si. Cada um cuidar de sua própria vida, cada um cuidar de sua própria casa, cada um cuidar do seu próprio trabalho, do seu próprio emprego. E nós acabamos entrando nessa também, nessa visão de mundo corrompido, nessa visão de mundo injusto, nessa visão de mundo que hoje está limitado, porque o mundo está limitado. Pode perceber, as pessoas estão adoecidas, doentes, aí com um monte de problemas neurológicos e psicológicos, e as pessoas não sabem nem o que fazer mais. Porque as pessoas estão sem direção, todas estão sem direção. Né? Porque esse é o mundo em que nós estamos vivendo. O mundo mau, o dia mau, onde o amor já se esfriou há muito tempo, onde falar de Jesus hoje é entrar numa guerra, onde falar da palavra de Deus é se vestir de soldado, ficar com uma armadura e com uma espada, e tem que estar pronto para o combate. Porque o mundo hoje jaz do maligno, e o maligno, ele está inculcando na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, que não é necessário andar com Cristo, não é necessário servir a Deus, não é necessário fazer a vontade de Deus, que a gente pode servir a qualquer Deus e a qualquer religião, porque toda religião leva a Deus, e o mundo tem falado isso. Mas nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a vida, porque nós estamos aqui. E se nós não tivéssemos conhecido a vida, nós estaríamos mortos neste mundo. Mortos. Porque, irmãos, de vez em quando eu faço umas autorreflexões da minha vida. Eu faço, sabe para quê? Para me lembrar de onde Deus me tirou. E se você não faz, comece a fazer autorreflexões. Tente lembrar lá do teu passado, do que você estava vivendo e de como está a sua vida hoje. Se você está aqui, é porque a vida entrou em você. É porque a verdade está em você. É porque a cada dia a mão de Deus tem segurado a nossa. Cada dia o Senhor tem nos amparado, tem nos segurado, tem nos feito estar de pé, tem nos sustentado. Então hoje, ser de Jesus Cristo é realmente ser um verdadeiro soldado de Cristo. E Jesus, aqui, nesta palavra, ele se depara com uma mulher de uma região onde o judeu já não ia mais. O judeu não ia a Samaria. O judeu não se dava com os samaritanos. Por conta da confusão que deu lá quando Salomão morreu. Quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido. O reino de Israel se dividiu em 2 reinos. Então, 2 tribos se tornaram a tribo de Judá, o reino de Judá, que foi a tribo de Judá e de Benjamim, 2 tribos. As restantes, as outras 10 tribos, se tornaram
a tribo de Israel, o reino de Israel. Essa separação das tribos fez com que irmãos se separassem. Pessoas que serviam a Deus, que adoravam ao mesmo Deus, tiveram que se separar por questões de guerra, de brigas, de contendas. Então, a partir daí, os dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá, passaram a não conviver mais. Então, toda essa população ali de Samaria era inimigo do judeu. E todo judeu da região de Jerusalém era inimigo da Samaria. Mas Jesus, ele não quer saber. Jesus não quer saber se era inimigo, se não era. Jesus, ele quer entrar nas vidas. Amém. É isso que ele quer. Jesus entra naquele lugar, ele vai para aquele lugar, ele se depara com essa mulher samaritana, ela até, ela pergunta para ele, como que você, sendo um judeu, você fala comigo? Ela até se assusta. Como assim, Você é um judeu falando comigo? E Jesus fala com essa mulher, Jesus conversa com essa mulher. E ele mostra para essa mulher que aquilo que era maldição pode se tornar bênção na vida dela. Aquilo que estava perdido na vida dela pode ser encontrado novamente através da palavra de Deus, através de conhecer Jesus Cristo. Jesus mostra para aquela mulher que ela não estava derrotada, porque a partir daquele momento a água chegou para lavar e purificá-la de todo o mal. Porque ela estava assim em pecado, ela vivia em pecado, ela era uma mulher adúltera, que estava ali buscando água num horário justamente que não tinha ninguém por perto, porque se ela passasse no meio das pessoas, as pessoas, podiam até apedrejá-la, porque era uma mulher adúltera. Mas Jesus sabia qual era a hora e o momento de encontrar essa mulher. Jesus foi para essa fonte, parou nessa fonte, na hora certa e no momento certo. No horário que aquela mulher estaria ali. Porque Deus, Ele marca, irmãos. Ele marca encontros. Deus marca encontros. Amém. Ele marca na sua agenda o dia que Ele vai salvar. Amém. E aquele dia Ele marcou na agenda que era para Jesus estar debaixo daquele sol, no horário do almoço. Era para Ele estar ali naquela fonte, porque viria aquela mulher, aleluia. E ela viria para buscar água, mas aquela água não seria mais a água daquele poço, mas seria a água viva, a água que entraria dentro dela e que iria lavá-la e purificá-la de todo o mal, porque o dia dela chegou. E tem um versículo aqui que é muito interessante, porque ela fala, ela era samaritana, mas ela fala assim, a gente vem aqui neste lugar para adorar a Deus. Ela fala isso. Ela tinha consciência de que os samaritanos tinham caído no pecado. Ela tinha consciência de que os samaritanos, eles tinham ido adorar outros deuses. Ela tinha consciência. Porque quando ela está conversando com Jesus, ela fala assim, olha, este lugar aqui é o lugar onde a gente vem. Ela fala, onde a gente vem adorar a Deus. Neste monte. Aleluia, Deus. Porque ela sabia da importância de adorar a Deus. Tanto que Jesus fala assim para ela, mas agora você vai entender, minha filha, que não é mais aqui e nem em Jerusalém. Porque a partir de agora você vai me adorar em espírito
e em verdade. Jesus traz para essa mulher um renovo, um momento novo para a vida dela. Ele mostra para ela que ela não precisa mais viver no pecado e que a água chegou para limpar, para lavar, para purificar, e que a partir daquele dia ela ia adorar em espírito e em verdade. E quando o Espírito Santo falou comigo para trazer esta palavra, queridos, o Senhor falava muito forte ao meu coração: vocês precisam ouvir a palavra do Senhor e praticá-la. Nós estamos esquecendo, queridos, que ao nosso redor, por onde nós andamos, tem samaritanas e tem samaritanos. Tem muita gente aí fora que já serviu a Deus e não está servindo mais. Tem muita gente aí fora que já ouviu falar de Deus, mas nunca o serviu. E tem muita gente aí fora que precisa ouvir falar de Deus. Aleluia. Só que às vezes nós ficamos escolhendo para quem nós vamos falar, para quem nós vamos pregar. Nós ficamos escolhendo. Eu acho que eu não vou pregar para aquele não, aquele lá já está perdido. Mas aquele também, não gosto dele, eu não vou pregar. E a gente fica escolhendo. Mas o que a palavra do Senhor está falando para mim e para você nessa manhã é: segue o mestre. Aleluia. Segue o seu mestre. Faça tudo o que ele vos disser. Fala em tempo e fora de tempo. Não fique esperando a oportunidade. Faça que aconteça a oportunidade. Nós precisamos, queridos, entender que Jesus, essa água viva que está em nós, ela quer jorrar de dentro de nós. Nós não podemos ter a água viva só dentro de nós. Nós precisamos deixar ela jorrar. Essa água tem que sair de dentro de nós. Ela tem que chegar, ela tem que alcançar vidas. Amém. Ela precisa alcançar vidas ao nosso redor. O relógio está passando o tempo. Está passando a hora. Quem você quer levar? Quem você quer levar para a vida eterna? Quem você quer conduzir para a vida eterna? Quem? Será que nós vamos nos apresentar diante do Senhor de mãos vazias? Sem fazer nada, não fizemos nada pela palavra. Não fizemos nada. Ou nós vamos chegar diante do nosso Deus e nós vamos ser coroados. Vamos receber a coroa e vamos receber um galardão por tudo aquilo que nós fizemos pelo nome do Senhor. Querido, você não precisa chegar nas pessoas e falar que você tem que aceitar Jesus. Não é isso. Não é isso. Eu quero te dar o exemplo de um rapaz que para mim é um exemplo de evangelista. José do Egito. É um exemplo de evangelista. José nunca chegou para o faraó e falou: você tem que adorar meu Deus. José nunca chegou para aqueles que trabalhavam com ele no Egito e falou assim: você tem que adorar meu Deus. O que era que José fazia? José testemunhava do seu Deus. José era exemplo do que era o seu Deus na sua vida. José fazia obras e tudo ele demonstrava o poder de Deus sobre a vida dele. Ele fez com que o Egito desse abrigo para a sua família, por causa do testemunho que ele dava do seu Deus. E por mostrar que o seu Deus era um Deus poderoso.
Deus, acolhedora. Porque era um rapaz acolhedor. Ele já falava por si mesmo do seu próprio Deus. Porque é isso, queridos. É isso que o mundo precisa enxergar em nós. O mundo precisa enxergar em nós a presença de Deus. A presença do Espírito Santo de Deus. A autoridade de Deus na nossa vida. É isso que o mundo precisa enxergar em nós. Que nós temos autoridade. Que a nossa vida é uma vida de autoridade, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, nos envergonhar da palavra, nos envergonhar de quem somos. Porque nós temos poder, nós temos autoridade no nome de Jesus, para dissipar trevas, para curar pessoas. Ou você acha que você não pode curar pessoas? Você pode curar pessoas. Aleluia. Você pode. Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que essas que eu faço. Ele entregou na nossa mão esse poder. E como é que eu curo pessoas? Eu curo pessoas, amando as pessoas. Primeira coisa. Amando as pessoas. Do que elas são. E eu curo as pessoas com o amor de Deus. Amém. Falando desse amor. Falando das suas promessas. Falando de quem Ele é, do que Ele faz. Muitas vezes eu sento ao redor das pessoas onde eu trabalho. E eu oro, eu falo, Senhor, me dá estratégias para falar com essas pessoas. Porque não é fácil. São muitas religiões, né? Ideologias. E eu falo, Senhor, me dá estratégia. E sabe o que o Senhor fala para mim? Fala de você. Fala da sua vida. Porque quando você dá o seu testemunho, eles enxergam em você a autoridade. Você demonstra autoridade, meu irmão, quando você fala do seu testemunho. Você demonstra autoridade quando você fala o que é viver com Cristo. O que Ele faz na sua vida. E eu falo, eu conto meus testemunhos, eu converso, e às vezes o Espírito Santo até me permite falar coisas tipo, que o Espírito Santo fala comigo, e eu falo para eles, olha, o Espírito Santo falou comigo, isso e isso. Aí eles falam, como assim? Como? O que o Espírito Santo fala com você? E já cria curiosidade. E eu falo para eles, porque eu tenho intimidade com Deus. Ele fala comigo. Então, nós precisamos, queridos, usar as estratégias e as armas que o próprio Deus nos dá, porque são armas espirituais, para ajudar as pessoas, abrir os olhos delas, fazê-las enxergar, fazer com que elas mesmas se autoavaliem e elas mesmas pensem, nossa, eu estou seguindo Deus errado, eu estou fazendo coisas erradas. Você entende o que o Senhor quer falar comigo e com você? Eu quero te dar outro exemplo, mas esse exemplo aqui é um exemplo assim que o Espírito Santo ardeu no meu coração. Que é aquele texto que fala do bom samaritano. Lá em Lucas 10 fala que um homem judeu, ele foi assaltado, apanhou e ficou caído à beira do caminho. E a palavra fala que passou um sacerdote religioso da época, olhou e foi embora. Depois passa um levita, também que servia a Deus. O levita olha e vai embora. Mas aí depois a palavra fala que passa um samaritano. Não era aquele samaritano lá que o povo não gostava dele? Que era inimigo do judeu? Só que agora, o samaritano que era inimigo do judeu vai ajudar um judeu. Olha isso.
lucidez para não ser julgados. E não condenem para não serem condenados. O samaritano, que era o inimigo do judeu, vai ajudar o judeu que está caído à beira do caminho. E a palavra fala que ele vai, ele limpa ali, ajuda, leva ele para um lugar, deixa ele lá, pede para que cuidem dele. E na volta, quando ele voltar, ele ainda vai passar para pagar tudo aquilo que eles gastaram cuidando daquele judeu. E o Espírito Santo falava assim para mim: é isso. É isso. Fazer o bem sem olhar a quem. É a oportunidade de quebrar cadeias. É a oportunidade de destruir sofismas e ideologias que o mundo tem ensinado. O mundo ensina o quê? É teu inimigo? Vira as costas para ele. O que Jesus falou? Amai os vossos inimigos. Totalmente o contrário. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo pelo reino? Pela palavra de Deus? Pelo poder que Jesus concedeu a cada um de nós? O que nós estamos fazendo? É muito estranho, irmãos. Muitas vezes o agir de Deus é estranho. Mas deixa. Se é de Deus. Porque às vezes o Senhor me usa para falar com pessoa que ela nem é crente. Ela nem serve a Deus. Mas o Senhor fala: vai lá e fala. Eu vou lá e falo. Eu falo. Ó, Deus me tocou de falar isso e isso para você, viu? Ai, nossa. A pessoa até se assusta. Porque nós somos, irmãos, instrumentos na mão do Senhor. Nós somos instrumentos de Deus para levar vida, para levar libertação. Quantas vezes as pessoas estão gritando por dentro e sorrindo por fora, mas elas estão precisando muito de uma palavra, de um socorro. Então, nessa manhã, de seguir o Mestre, fazer a vontade do Mestre. Então, nós vamos ver aqui o que a palavra fala. Eu vou ler ali no telão com vocês, para ficar mais fácil. Vamos ler juntos? Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém.
Amém? Isso é o que o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa manhã, igreja. Que nós tenhamos um coração voltado àquilo que o Senhor quer de nós. Amém? Nós estamos aqui porque nós temos propósitos. O nosso propósito não é só vir à igreja, só estar na igreja. O nosso propósito é fazer também a obra de Deus, a vontade de Deus lá fora. Nós estamos aqui para adorar a Deus. A gente vem no culto para ouvir a palavra de Deus. A gente vem no culto para ouvir a palavra e sair daqui e praticar lá fora. A gente vem na igreja para ouvir a palavra e depois sair lá fora e praticar. E a gente vem na igreja para adorar a Deus. Só que a partir do momento que nós saímos para fora, nós temos uma missão. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Toda criatura, toda. E todo aquele que crer e for batizado será salvo. Nós não podemos limitar a obra de Deus às nossas próprias limitações. Nós precisamos estar antenados para fazer a vontade de Deus, indo contra a correnteza mesmo, nadando mesmo, contra a correnteza, mas alcançando e levando pessoas para a vida eterna. É isso, irmãos. Mas Sileide, eu já faço isso, eu já prego, mas a pessoa não quer vir na igreja. Você lançou a semente. Você lançou a semente. Não pense que aquilo que você fala para as pessoas não vai germinar. Vai germinar. Quantas pessoas, eu e o Zé Luiz já falamos de Jesus para elas, e naquele momento elas não quiseram, não aceitaram. Mas hoje a gente tem notícias, porque o Senhor, Ele permite que a gente tenha notícias dessas pessoas. Hoje a gente tem notícias dessas pessoas que elas se converteram, que elas estão dentro de uma igreja, que elas estão adorando a Deus. Por quê? Porque a semente vai germinar. Então fale do Senhor. Amém? E deixa a água do Espírito Santo que está dentro de você fluir, sair para fora e alcançar outras vidas no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? E eu gostaria que você agora orasse, apresentando a sua vida ao Senhor, colocando diante do Senhor as suas dificuldades de falar do Senhor para as pessoas. Quais são suas barreiras? Quais são suas dificuldades? Coloca diante do Senhor nessa manhã. E se coloca à disposição do Espírito Santo de Deus. Amém? Para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, é por isso que a igreja primitiva, a igreja primitiva, ela foi uma igreja que ela sofreu Coliseu, ela sofreu morte, perseguição, mas eles morriam adorando a Deus. Eles morriam no nome do Senhor adorando a Deus. E eu quero que você feche seus olhos agora. E que você pense nessa igreja primitiva, que era jogada aos leões, para ser comida pelos leões.
independente do que eles passaram, eles viram que a glória de Deus era sobre a vida deles. E que eles estavam alcançando a vida eterna e fazendo a vontade de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido, não desista. Não desista de professar o nome do Senhor. Não desista de falar do amor de Cristo. Não desista de orar pela sua família, pelos seus queridos, pelos seus amados. Não desista, porque o Espírito Santo nesta manhã está falando comigo e com você. Que nós temos autoridade no nome do Senhor. Para de abaixar a sua cabeça e achar que você não vai conseguir. Pare de abaixar a sua cabeça e achar que não tem mais jeito. Ergue a tua cabeça nessa manhã, meu querido, minha querida. Receba o poder que vem do alto nessa manhã. Recebe a autoridade que vem do Senhor. Volte a orar dentro da tua casa como você orava antes. Volte a caminhar orando. Volte a dirigir orando. Volte a ter intimidade com o Senhor. Volte a fazer aquilo que não se faz mais. Mas é preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar às primeiras coisas, para que o reino de Deus esteja no nosso meio, para que a palavra do Senhor se faça no meio de nós. Abre o teu coração, abre o teu espírito, pica labachai, se abra para o novo do Senhor nesta manhã. Se abra para as coisas novas que o Senhor quer te mostrar. Se abra para as pessoas que querem falar com você. Quebra os grilhões. Quebra. Desata os nós. E volte, meu querido. Volte a fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante da Tua palavra, nós queremos consagrar as nossas vidas a Ti, pedir que o Senhor venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos direcione em tudo, para que possamos fazer a Tua vontade, a começar em mim. Fale aí, a começar em mim, a começar em mim. Quebra todas as barreiras, todos os medos, para que nós possamos, Senhor, falar da Tua palavra, Senhor, em tempo e em fora de tempo, no nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus.